Oi, Maria, então agora vamos fazer a questão 6 da prova de 2021, que é aquela que a gente estava fazendo ontem. Bom, é uma questão sobre função cosseno, né? Uma função trigonométrica. Considere a função f de r em r, dada por f de x igual a p mais q cosseno de rx menos s, em que p, q, r e s são números reais e o cosseno é calculado sobre os valores em radianos. Item A. Qual é o valor máximo de f para o caso em que p igual a q igual a r igual a s e q igual a 1? Bom, muito bem. Então, no item A, vamos trocar o p, o q e o r por 1. Então, a minha função vai ficar 1 mais cosseno de x menos 1, né? Já que o r igual a 1 e q igual a 1, aqui fica 1x e aqui fica 1 cosseno. Então, a gente tem que saber o valor máximo e o valor mínimo dessa função. Bom, mas o valor máximo e o valor mínimo dessa função depende se esse cosseno atinge o seu valor máximo ou o seu valor mínimo. Como aqui é mais 1, né, é cosseno de x menos 1 mais 1, então essa função f vai atingir o seu maior valor quando o cosseno atingir o seu maior valor, que é igual a 1. E a função f vai atingir o seu menor valor quando o cosseno atingir o seu menor valor também, que no caso seria menos 1. Tá? Então, o valor máximo da função acontece quando o cosseno é máximo também, que é igual a 1, e o valor mínimo acontece quando o cosseno é mínimo, nesse caso, menos 1. Bom, mas se o cosseno ele for igual a 1, então o valor máximo da função f vai ser 1 mais 1, 2. E o valor mínimo vai ser quando o cosseno for menos 1. Então, 1 mais menos 1, 0. Então, o maior valor dessa função é 2 e o menor valor dessa função é 0. Tá? Lembrando, Maria, que o cosseno, assim como o seno, é uma função limitada que vai de menos 1 até 1. Tá? Item B de bola. Quais são os valores do período e da amplitude de f para o caso em que p igual a menos 1, q igual a 2, r igual a π e f igual a 0? Bom, aqui, amplitude, ele fala que está até aqui embaixo, né? É a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Por exemplo, aqui no item A, a amplitude aqui dessa função seria exatamente igual a 2. Ok? Bom, vamos lá. Abrir aqui mais uma página. Bom, nesse caso, p igual a menos 1, q igual a 2, né? Então, vamos montar aqui. F de x igual a menos 1 mais 2 vezes cosseno de Rx menos S. O R vale π e o S vale 0. Então fica cosseno de πx, né? Cosseno de πx. Bom, vamos lá, Maria. Vamos lembrar um pouquinho de função trigonométrica que a gente viu no segundo ano. Que é período de uma função, né? E de tatu vai ser o período de uma função se para todo x real f de x mais t é igual a f de x. Tá? Ou seja, uma função é periódica quando você soma um valor t e a função começa a repetir. Né? Por exemplo, não sei se você se lembra disso, mas o período da função seno e cosseno, eles são iguais a 2π, né? Por quê?
Porque se você pegar um valor, né, e somar 2π, né, pensa no círculo. O círculo ele tem 2π radianos de volta, certo? Não, quer dizer, o comprimento da circunferência trigonométrica é 2π. A partir daqui começa a repetir, né? Ou seja, f de x mais 2π é igual a f de x, porque o fato de você somar 2π, você volta para o mesmo lugar, tá? Então, uma função é periódica quando você soma ela, esse valor, quando existe um valor t real, positivo, tá? Quando existe um t positivo, para o qual f de x mais t é igual a f de x. Ou seja, é quando você soma um valor no argumento da função e a função, ela repete, né? Ou seja, esse valor que você somou a mais, ele não interfere em nada. F de x mais t é igual a f de x. Beleza? Bom, e a gente tinha, né, uma expressão para encontrar o período de uma função trigonométrica, seno e cosseno. É tipo de uma formulinha. É igual a 2π sobre módulo de k, onde esse k era o valor aqui do cara que estava multiplicando o argumento aqui do seno ou do cosseno, tá? Tudo bem? Então, nesse caso, o nosso período vai ser igual a 2π dividido por módulo de k. Quem que é o k? O k aqui seria π, né? Então, fica 2π sobre π. O módulo de π é π, 2π sobre π, quer dizer que o período dessa função é igual a 2. Ou seja, f de x mais 2 é igual a f de x, para todo x. Ou seja, somando 2, você volta para o valor da função no ponto f. Tá bom? Então, o período aqui dessa função vale 2. Amplitude, a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Nós temos que achar aqui quem é o valor máximo e quem é o valor mínimo. Muito bem. Lembrando, né, que aqui é uma função trigonométrica, então essa função ela vai assumir o seu maior valor quando o cosseno for máximo, que é igual a 1, e vai atingir o seu menor valor nesse caso quando o cosseno for menos 1, tá? Já que aqui eu estou somando alguma coisa. Então, o valor máximo vai ser igual a menos 1 mais 2 vezes 1, que vai ser igual a 1. E o valor mínimo vai ser quando o cosseno for menos 1. Então, aqui vai dar menos 2, menos 1, menos 3. Então, esse é o menor valor, menos 3. Esse é o maior valor, 1. E o período da função aqui seria exatamente igual a 2. Beleza? Bom, agora vamos para o item C. Determina os valores de P, Q, R e S no caso em que o gráfico de F é igual ao mostrado na figura abaixo, na figura a seguir. Bom, eu vou até dar um zoom aqui no gráfico para a gente perceber algumas coisas, né? A primeira coisa aqui que é importante, Maria, é que o maior valor da função é 3 e o menor valor da função é menos 2, tá? Então, com isso, a gente consegue achar o valor de P e Q facilmente. Lembrando que a função é P mais Q vezes cosseno de Rx menos S, tá? Então, o maior valor da função, segundo o gráfico, é 3. Ok? É... Alô? Oi? Tudo? Não, não. Eu liguei. Oi, Maria.
Minha mãe me ligou aqui no meio da gravação. Que coisa maravilhosa. Desculpa. Bom, tá. Então, eu sei que essa função aqui, ela tem valor máximo igual a 3 e valor mínimo igual a -2 pelo gráfico, tá? Então, valor máximo 5. É isso? Nossa, eu tô com uma memória de péssima, hein? Valor máximo 3 e valor mínimo -2. Bom, isso aqui, né, ocorre, né, quando esse cara é 1 ou -1, né, valor máximo e valor mínimo. Então, a gente pode chegar à conclusão, né, que o valor máximo 3 é igual a P mais Q, que é quando o cosseno é 1, e o valor mínimo aqui, -2, ocorre quando eu tenho P menos Q, que é quando o cosseno é -1. Então, eu vou ter um pequeno sistema aqui. Soma as duas equações, 2p igual a 1, p igual a meio. Substitui, por exemplo, na equação de cima, né? 3 é igual a p mais q, só que o p vale meio. Então, 3 menos meio é igual a q. Fazendo as contas, q é igual a 5 meios, tá? Então, p vale meio, q vale 5 meios. Portanto, a nossa função aqui vai ser f de x igual a meio mais 5 meios vezes cosseno de Rx menos S. Aqui, Maria, eu vou escrever esse cosseno de Rx de uma outra maneira, tá? Eu vou colocar aqui o R em evidência, tá? Se você colocar o R em evidência, aqui fica x menos S sobre R, certo? Nossa, professor, por que você fez isso? Porque escrevendo assim fica um pouco mais fácil, por incrível que pareça. Tá? Maria, agora vamos voltar aqui para o gráfico. Vamos tentar achar o período dessa função olhando para o gráfico? Repara uma coisa. O valor máximo ocorre nesse ponto aqui, que é o x igual a 1,5. O outro valor máximo ocorre aqui, que é quando o x é igual a 5 meios. Então, repara que a partir desse ponto, a função começa a repetir, né? Tudo bem? Ou seja, nesse intervalo aqui, eu tenho justamente o período da minha função, tá? Aquele período t, que, que essa função ela se repete com esse comportamento no tamanho desse intervalo, certo? Então, eu teria essa repetição, essa repetição, essa repetição, e assim por diante, tá? Então, nesse intervalo aqui, eu tenho o período de repetição da minha função, que é 4. De 5,5 até 1,5 é 4. Se você quisesse pegar, por exemplo, pelo valor mínimo, também funciona. Valor mínimo aqui começa no menos meio, e o outro valor mínimo que vai acontecer vai ser lá no -3,5. Então, aqui está o período de repetição da minha função. Esse período aqui também é 4, né? De meio até 3,5 também vale 4, né? Na verdade, de -3,5 até 3,5, eu tenho um período aí de 4, tá? Beleza? Bom, então o período é 4. O período de uma função, igual a gente viu agora há pouco, vale 2π sobre o módulo de k. No caso aqui, o nosso k seria o r, tá? Então, eu vou ter 4 igual a 2π sobre módulo de r. Aqui, Maria, eu vou tirar o módulo, tá? Eu vou considerar o r positivo, ok? Então, fica 2π sobre r. Então, se você fizer a conta aqui, fica 4r igual a 2π.
Portanto, R vai ser 2π sobre 4. Então, R vale π sobre 2. Ok? Depois eu comento um pouquinho aqui, porque aqui eu não estou considerando o módulo, tá? Então, a nossa funçãozinha vai ser igual a meio mais 5 meios vezes cosseno de π sobre 2 vezes x menos f sobre r. Então, f sobre π sobre 2. De acordo? Aí. Bom, Maria, agora eu vou usar uma coisa, tá? Que eu acho que eu comentei isso em alguma aula de função com vocês. Repara uma coisa. Quando você constrói o gráfico da função f de x igual a cosseno de x, né? O cosseno de zero ele vale 1. O cosseno de π sobre 2, que é o 90, vale 0. O cosseno de π, que é 180, ele vale menos 1. O cosseno de 3π sobre 2, ele vale 0. E o cosseno de 2π vale 1. Então, o gráfico de uma função cosseno é mais ou menos uma coisa desse tipo, né? É claro que aqui eu tenho uma deformação, né? Porque eu multipliquei aqui o valor aqui por 5 meios, eu subtraí alguma coisa, eu somei meio, né? Quando você, Maria, tem alguma coisa do tipo x, por exemplo, você tem o gráfico da função f de x, tá? Eu vou aqui abrir o GeoGebra para mostrar para você uma coisa, tá? Talvez o GeoGebra demore um pouco para abrir, mas não tem problema. Supõe que tem a função f de x igual a x ao quadrado. Se você for fazer o gráfico dessa função aqui, você vai ter uma parábola. Uma parábola desse tipo. Se você desenhar o gráfico da função f de x menos 2, ou seja, se você subtrair 2 no argumento da função, faz com que o gráfico se desloque 2 unidades para a direita, tá? Então, se você fizer o gráfico da função f de x menos 2, essa parábola vai andar 2 unidades para a direita, tá? E vice-versa. Se você somar 2 unidades, o gráfico andaria 2 unidades mais para a esquerda, tá? Por que eu estou dizendo isso, tá? Até que o GeoGebra abriu rápido aqui, ó. Vou colocar aqui para você ver, ó. F de x igual a x ao quadrado. Vai dar uma parábola, certo? Eita, sumiu? F de x igual a x ao quadrado. Pronto, vai dar essa parábola. Se eu fosse agora digitar o gráfico da função g de x igual a f de x menos 2, olha o que vai acontecer. A parábola vermelha andou 2 unidades para a direita em relação à verde. E se você desenhar a função h de x igual a f de x mais 2, ela vai andar 2 unidades para a direita. Por que eu estou dizendo isso, Maria? Porque repara uma coisa. Repara aqui uma coisa que é importante. Você concorda que esse gráfico ele está andando 1,5 unidades para a direita? Por quê? Porque o certo seria esse cara aqui vir nesse ponto, certo? Por quê? Porque o gráfico da função cosseno é uma coisa como essa aqui, igual eu fiz para você. Ele começa aqui no 1, porque o cosseno de zero é 1, tá? Mas como eu multipliquei por um valor,
né? Que no caso aqui acho que é o 5 meios ou 3 meios. Então, ele não vai começar no 1, né? Ele está começando aqui no 3. Então, se eu tivesse, por exemplo, eu vou desenhar aqui, que talvez fique um pouco mais fácil de explicar. Eu vou desenhar aqui a função f de x igual a cosseno de x. Tá vendo? Começou aqui no menos 1. Deixa eu colocar aqui a malha. Eu vou pegar essa função aqui e vou multiplicar ela por 3. 3 vezes cosseno x. 3 vezes cosseno x. Deu esse gráfico roxo. Ou seja, em vez de vir aqui no 1, obviamente, ele vai vir aqui agora no 3, porque cosseno de 0 é 1 vezes 3, 3. Certo? Agora, o que vai acontecer, Maria, por exemplo, se você fizer 3 vezes cosseno de x menos 1,5? O gráfico ele vai andar para a direita, certo? E eu vou ter aqui justamente o valor 1,5. Tá vendo? Ó? Repara que agora o maior valor ele continua dando no x igual a 3. Perdão, o maior valor da função continua sendo 3, só que agora não quando o x é 0, e sim quando o x é 1,5. Porque o gráfico andou 1,5 unidades para a direita. Tá? Então, repara uma coisa, que aqui esse gráfico andou 1,5 unidades para a direita. Tá? E por que isso é importante? Porque esse valor aqui que eu estou subtraindo não é esse carinha aqui. Então, como o gráfico andou 3 unidades e meia para a direita, quer dizer, então, que S sobre π sobre 2 tem que ser igual a 3 meios. Porque aqui tem que ser x menos 3 meios. Certo? Aí, se você fizer a conta aqui, passar o π sobre 2 para lá multiplicando, eu vou ter S igual a 3π sobre 4. Tá? Então, acabou. Então, a gente achou os valores, né? O P vale meio, o Q vale 5 meios, o R vale π sobre 2 e o S vale 3π sobre 4. Aqui tem uma coisa importante no enunciado. A pergunta que ele fez foi: determine os valores de P e Q e R. E não determine todos os valores. Porque ele podia perguntar também todos os valores de P, Q e R. Lembra agora há pouco que eu falei do módulo aqui? Porque esse módulo aqui ele podia ser, por exemplo, porque aqui, na verdade, é o módulo de R que é π sobre 2. Então, se o módulo de R é π sobre 2, o R vale π sobre 2 ou menos π sobre 2. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ter mais de um valor possível. Né? Então, só para a gente ficar com uma coisa aí um pouco mais completa, tá? Eu poderia ter a seguinte situação: meio mais 5 meios vezes cosseno de π sobre 2x menos s, tá? Eu vou escrever assim, tá bom? Se a gente reparar no gráfico, né, o f de 1,5, que é 3 sobre 2, ele vale 3, tá? Então, aqui é a função f de x, certo? Então, vamos trocar o x aqui por meio, por 5 meios, né? Na verdade, por 3 meios, né? Por 3 sobre 2 e fazer a conta. Se o x aqui for 3 sobre 2, aqui fica 3π sobre 4, menos s, certo? E veja que coisa curiosa, né? Passando esse meio para cá, fica 3 menos meio, igual a 5 meios, mais cosseno de 3π sobre 4 menos S. Aqui vai dar 5 meios. Isso aqui eu estou fazendo só para te explicar uma coisa a mais, tá? O exercício já acabou. Aí corta aqui, então isso aqui vai dar 0,
né? Porque esse cara, ele vem para cá subtraindo, então esse cara vai dar zero. Tudo bem? Aqui é vezes, né? Não, desculpa, aqui é vezes. Então esse cara vem dividindo, então vai dar 1. Desculpa, tá? Aqui é vezes, né? Aqui é vezes. Vezes. Então eu tenho 5 meios eu posso cortar, vai dar 1. Então aqui eu vou ter 1 igual a cosseno de 3π sobre 4 menos S. Aí, onde que o cosseno é zero? Onde que o cosseno é 1? No zero ou nos múltiplos de zero, né? No zero, no 360 e etc. Ou seja, você poderia escrever 3π menos 4 menos S igual a zero, e você chegar no S igual a 3π sobre 4, tá? Ou o múltiplo dele, né? Porque o cosseno de 2π também é zero. Ou o cosseno de 4π também é zero. O cosseno de 6π também é zero. Ou seja, o cosseno de 2kπ é zero. Aí você teria um valor de S, que seria 3π sobre 4 menos 2kπ, onde esse k é inteiro. Tá? Mas isso se o R for π sobre 2. Agora, se o R fosse menos π sobre 2, aqui seria menos, aqui seria menos, aqui seria menos, aqui seria menos, aqui seria menos. Tá? Então, na verdade, o S ele pode ser mais ou menos 3π sobre 4 mais alguma coisa, né? Mais o kπ, já que o cosseno aqui também poderia ser menos 1, no caso. Tá bom? Eu não vou entrar muito em mais detalhe, tá? Que eu não quero confundir você, mas esse exercício ele podia ter mais de uma resposta, tá? Mas a resposta mais simplificada é essa aqui, digamos, né? Que é a resposta que está na primeira volta. P igual a meio, Q igual a 5 meios, E igual a π sobre 2 e S igual a 3π sobre 4. Tá bom? Então, com isso, a gente fecha aí os exercícios, tá? Então, é isso aí. Tá bom, Maria? Obrigado e desculpa aí durante a gravação que eu tive que atender o celular. Beijão, tchau, tchau.